Olá, boa tarde. Meu nome é Nilson Lacerda, sou pastor de Evangelismo e Missões na Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. O nosso desejo é que você seja ricamente abençoado com a Palavra do Senhor. Quero compartilhar com vocês, neste dia, Neemias capítulo 1, apenas o versículo 11, que nos diz o seguinte: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que eu seja bem-sucedido hoje, o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. O que acontece neste cenário que nós acabamos de ler? Neemias, ele havia recebido aqui uma notícia de Hanani, dizendo a ele como que estava a situação em Jerusalém. E isso mexeu com Neemias de tal forma que Neemias, então, nós vamos ver aqui neste capítulo, Neemias, ele recorre a Deus, porque ele teria que também recorrer ao rei, porque Neemias sentiu no coração dele que ele deveria ir a Jerusalém e ajudar a reconstruir os muros, a reconstruir o templo. Então nós vemos que nos versos 2 e 3, quando Hanani dá essa notícia para Neemias, veio Hanani, um dos meus irmãos, com algum de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Ou seja, Neemias recebe uma notícia que Jerusalém estava sitiada, portas queimadas, muros derrubados, e os seus irmãos em grande miséria. Isso mexeu com o sentimento, mexeu com o coração de Neemias. Neemias, então, nós vamos ver mais abaixo que Neemias, ele então clama a Deus. Nos versos 4 e 5, Neemias, ele vai clamar a Deus, ele vai chorar, ele vai lamentar e ele vai jejuar. E mais, no verso 5, Neemias vai declarar a grandeza de Deus. Eu pergunto para você, nós estamos clamando, nós temos lamentado esta situação toda que nós estamos vivendo, não um lamento de reclamação, mas um lamento de se prostrar diante de Deus e colocar para o Senhor tudo aquilo que nós estamos sentindo. Nós temos jejuado por esta situação? Ou nós somos mais um na fileira que estamos apenas vendo a coisa acontecer e continuamos a reclamar? Olha o que o texto nos diz: tendo ouvido estas palavras, Neemias, então ele assentei-me, ele chorou, eu lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus amados irmãos, meu amigo, você que vai nos ouvir, é tempo de parar, é tempo de estar orando perante o Deus dos céus. É tempo de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Deus do céu por nossas vidas, clamar por misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E no verso 5 nos diz mais: e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, então, aqui ele reconhece e ele declara a grandeza de Deus. Deus dos céus, Deus grande e temível. Ou seja, não há outro Deus, não há a quem recorrer.
Para onde nós vamos ir? Os apóstolos disseram para Jesus: para onde iremos nós? Para onde nós iremos? Se não for o Senhor, para onde que nós vamos? Se nós não recorrermos a Deus, somente a Ele. Nos versos 6 e 7, Neemias aqui ele faz uma confissão dos seus pecados. Eu queria dizer para você que pecado tem nome, e precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Versos 6 e 7, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teus servos. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Porém, um pecador que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Você já foi lavado e remido no sangue de Jesus? A sua vida está nas mãos do Senhor? Você é capaz de reconhecer que você é pecador, como Neemias fez aqui? Ele ora, ele coloca para Deus que Israel havia pecado, que ele havia pecado, que a casa do pai dele, que a família dele, que eles todos haviam pecado e haviam procedido corruptamente contra o Senhor. Eles haviam esquecido dos estatutos, dos mandamentos, dos juízos que Deus havia ordenado a Moisés. É tempo de lembrarmos, é tempo, você que está em casa nesta quarentena, é tempo de você refletir sobre a sua vida. É tempo de você parar e pensar: como está a sua vida? Como você tem feito com a sua vida? Em família, como que você tem agido? Como que você tem lidado com esta situação? Nos versos 9 e 10, Neemias, ele traz à memória o que Moisés havia ensinado ao povo, que nos diz assim: mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ou seja, Neemias, então, ele vai lembrar aquilo que Moisés tinha ensinado. Olha, se vocês se desviarem dos caminhos do Senhor, vocês vão sofrer por conta disso. Mas se vocês seguirem os caminhos do Senhor, vocês serão abençoados. Aonde você pôr a planta do seu pé, você vai ser abençoado. Você é uma pessoa que se considera abençoado? Não abençoado porque você é abastado financeiramente, mas abençoado pelo Deus dos céus. A sua família é abençoada pelo Deus dos céus. Você sente isso? Você pode viver isso na sua vida todos os dias? Precisamos, meus amados irmãos, precisamos lembrar disso constantemente. Precisamos viver em harmonia com a palavra de Deus. Neemias, em meio a esta crise toda que ele presenciou, que ele ouviu de Hanani, Neemias decidiu no seu coração que mesmo assim ele iria servir. Ele iria servir em meio a toda aquela crise. O verso 11 que nós lemos, eu gosto muito, somente na última parte, em todo o versículo, mas a última parte, lá a última frasezinha, ela me chama muita atenção, que diz: nesse tempo eu era o copeiro do rei. Neemias tinha toda uma função, ele estava bem, ele trabalhava dentro do palácio, ele servia ao rei,
Neemias era um homem de confiança do rei. Talvez o primeiro homem de confiança do rei era Neemias. Por quê? Se a comida do rei estivesse envenenada, ia passar pelas mãos de Neemias. Se o vinho do rei estivesse envenenado, ia passar também pelas mãos, e melhor, pela boca de Neemias. Ele era um homem de confiança. E se você olhar o restante do livro de Neemias, no capítulo 2, o rei percebe que Neemias ele estava abatido. E não era uma tristeza de doença, que Neemias estava doente, não, era uma tristeza do coração. E Neemias então ele fala para o rei. O texto que nós lemos aqui vai nos mostrou que Neemias ele orou, ele confessou, e isso não foi da noite para o dia. Isso levou-se alguns meses. Neemias orando todos os dias, colocando esta situação diante de Deus. Quando o rei percebe, o rei então pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo? E o texto vai nos dizer que Neemias então ele conta para o rei. Ele abriu o seu coração para o rei e pediu autorização para o rei para ir a Jerusalém, para ajudar a reconstruir os muros, a reconstruir o templo. Note bem, meus irmãos, precisamos ter palavra naquilo que nós falamos. Precisamos marcar data. O rei perguntou: quanto tempo você vai demorar? De quanto tempo você precisa? Nas coisas de Deus nós não podemos brincar. Ou nós vamos fazer, ou nós não vamos fazer. Ou nós levamos a sério, ou nós não levamos. Meio termo com Deus não existe. Precisamos tomar uma postura como Neemias. Ele então marcou um prazo com o rei. E ele disse: eu vou e vou fazer isso, mas rei, eu preciso que o Senhor me dê autorização para poder passar até chegar em Jerusalém. Olha, quando Deus está na coisa, Deus vai abrindo as portas. Deus vai abrindo o caminho para que as coisas aconteçam. E precisamos então aprender a servir a Deus no meio da crise que está instalada. Se você olhar o verso 11, vai nos dizer assim, que o temor do Senhor, ele é a resposta pactual adequada à revelação que Deus fez de si mesmo. Temer a Deus é conhecê-lo. Provérbios 9, 10 nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Temer a Deus é conhecer e confiar nele. Salmo 5, 7 vai nos dizer o seguinte: porém, eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Estamos com as portas do templo fechadas, mas eu tenho certeza que a sua casa está sendo um lugar de oração, que a sua casa é como se estivesse lá, Igreja Batista Monte Oreb. A tua casa está tendo culto todos os dias, você tem buscado a Deus, você tem prostrado diante de Deus e clamado ao Senhor por misericórdia. No Salmo 34, verso 11 e 22, vai nos dizer o seguinte: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O Senhor resgata a alma dos teus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. E por fim, temer a Deus é conhecê-lo e também obedecê-lo. Precisamos obedecer a Deus. Provérbios 8,13 nos diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Você tem usado sua boca para quê? Neemias aqui, ele confessou, ele abriu o coração dele para Deus e ele falou tudo aquilo que ele estava sentindo. E Deus o abençoou. A minha oração e a oração na minha casa tem sido para quê? Para que Deus nos abençoe. Para que Deus entre com providência em toda esta situação. Para que Deus cuide das nossas famílias monte-orebianas. Para que Deus cuide dos nossos irmãos mais idosos.
para que Deus possa entrar com providência naqueles que estão hospitalizados, para que Deus possa cuidar da nossa nação. Essa tem sido a minha oração e a oração de minha família. E a sua oração? O que você tem pedido a Deus? E eu apelo ao seu coração neste dia. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Deixa Deus agir. Em meio a toda a crise instalada, esteja disposto a servir. Porque vale a pena estar servindo ao Senhor, independente da situação. Que Deus possa te abençoar, que Deus nos abençoe, que Deus possa cuidar das nossas vidas e de nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Curta a nossa página, compartilhe, se inscreva, contribua com este ministério. Que Deus te abençoe e te guarde.